sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, Jesus, Jesus. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Jesus, difícil era o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. E nunca falhará, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite, igreja. Seja bem-vindo no culto de oração. Vou ler em Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Muito obrigado pelas bênçãos recebidas. Ó Pai, seja com a tua igreja, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando grandemente, seja com a liderança, os pastores, a direção dos cultos, ó Pai, que possa ser totalmente dirigido pelo Senhor. Perdoa nossas faltas, guarda, ó Pai, os enfermos da tua igreja, o Senhor possa ter com providência segundo as necessidades de cada um. Dirige-nos a cada dia, e eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amém.
Em Mateus 21, 21 e 22 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidares, não só farás o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes, erguer-te e precipitar-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Momento de oração. Pelas famílias, pelo sustento, provisão e gratidão pelos cuidados de Deus. Pelos profissionais que estão na linha de frente da pandemia. Pelos nossos pastores, pela nossa igreja, pela nossa nação. Vamos ter mais uma palavra de oração com o nosso irmão Paulo Aquino. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, e em toda parte deste mundo em que invoca o teu nome, nós te somos gratos, nosso Deus, por toda proteção que tu tem dado ao seu povo aqui na face da terra. Porque estamos passando, Senhor, por um momento tão trágico na nossa nação. Pessoas perdendo os seus entes queridos, pessoas sofrendo com a perda dos seus parentes. Nosso Deus, que a dor do nosso coração, nosso Deus, ela possa ser entendida por ti, só que nós vimos esse povo sem socorro, sem saída, nosso Deus. E tornou-se também uma guerra fria aqui na nossa nação, meu Deus. E que o Senhor venha
com o seu poder e graça, Senhor, botar a mão sobre essa pandemia, tirar essa pandemia do nosso meio, Senhor, e protege o teu povo. Nós não queremos o mal para ninguém, Senhor, nós queremos que eles todos sejam beneficiados, porque o Senhor está de volta do seu povo. Queremos te pedir, nosso Deus, pelas famílias que estão aí, nosso seu povo, as famílias que precisam de ti, Senhor, que o Senhor estende a sua mão de poder, repreende essa enfermidade e abre, nosso Deus, momentos felizes para a nossa vida. Te pedimos também pela sua igreja aqui na coisa, aqueles que estão aí sustentando, Senhor, a nossa nação, o nosso governo, Senhor, nas orações, te pedindo. Nós te pedimos que fortaleça seu povo aqui, né, que nós sabemos que o Senhor só tem um povo aqui, Senhor. O seu povo é a igreja que o Senhor formou. Por isso, nosso Deus, venha ser conosco, abençoando-nos cada dia. Abençoa a nação, Senhor, que está aí, Senhor, passando por esse momento de crise difícil, Senhor, em que o seu presidente está passando por um momento também terrível, caçando problemas, caçando soluções para resolver. Mas nós não temos dúvida, Senhor, que o Senhor está com a mão sobre os ombros desse homem, protegendo e guardando, porque só vemos isso na maneira dele governar. Porque ele está sorrindo, ele está levando pancada de tudo quanto é lado, meu Deus. Mas ele está sorrindo, porque ele sabe quem está sustentando. Por isso nós te pedimos, continue, Senhor, protegendo o teu céu, continua protegendo a nossa nação, protegendo, Senhor, toda a nossa família, guardando-nos debaixo dos seus santos e poderosos cuidados. Assim nós oramos e nós desejamos, Senhor, que o Senhor abra, Senhor, levanta as mãos sobre nós e nos proteja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que alegria! Estamos vibrando mais uma campanha de missões nacionais para avançarmos na obra, na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. E como é bom fazer campanha de missões nacionais! Como é bom nos envolvermos numa campanha, orando, mobilizando, ofertando, despertando vocações com o objetivo de alcançar todos com o Evangelho de Cristo Jesus, alcançar todos com o nome poderoso do Senhor Jesus, nome que transforma. Por isso precisamos continuar avançando. Contamos com você, pastor, com você, meu irmão, minha irmã, promotor de missões, com você, Igreja do Senhor Jesus. Contamos com todos vocês para continuarmos avançando e anunciando a todo o Brasil que Jesus Cristo transforma, que Ele nos amou e por isso nós amamos. Que coisa linda! Nós não podemos recuar. E nós, meus irmãos, temos a bênção, o privilégio da missão de multiplicar discípulos. Ele nos enviou. Ele nos amou de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele nos enviou. Nós temos a linda missão, o privilégio de multiplicar discípulos. Por isso que estamos envolvidos em mais uma campanha de missões nacionais. E eu não tenho dúvida, esta campanha será uma bênção para a glória de Deus. E muitas vidas serão alcançadas. O trabalho missionário continuará avançando e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Estamos juntos, batistas brasileiros. Estamos juntos, igrejas do Senhor Jesus. Pastores, estamos juntos. Vamos avançar. Vamos proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos fazer a obra com alegria. Vamos orar, compartilhar, repartir. Vamos multiplicar discípulos. Vamos amar as pessoas. Queridos irmãos e irmãs em todo o Brasil, obrigado por fazer parte desta obra maravilhosa de avanço missionário em nossa pátria. Que Deus continue nos abençoando e abençoe a campanha na sua igreja, na sua congregação, e muitas vidas serão abençoadas e o nome do Senhor Jesus glorificado. Estamos juntos e vamos avançar, porque Ele nos amou primeiro.
amor multiplica para avançar sem orar pela minha nação, progredir. E o bom repartir. Agora passaremos a palavra ao nosso mensageiro da noite. Boa noite, meus prezados irmãos. Hoje, nesta quarta-feira, dia 16 de setembro, vamos prosseguir com o nosso estudo do livro de Atos. Bem, na quarta-feira passada, nós apresentamos um resumo dos primeiros 24 capítulos do livro de Atos. Resumo de estudos que já fizemos anteriormente. E nós reservamos para hoje o capítulo 25, que foi o último capítulo abordado lá no dia 9 de março, e vamos, na sequência, entrar no capítulo 26, onde nós temos Paulo apresentando mais uma vez a sua defesa. Bem, para recordarmos rapidamente, no capítulo 25, Festo assumiu o governo e substituindo a Félix, e 3 dias depois ele já foi a Jerusalém.
Logo que chegou, os principais sacerdotes e os principais dentre os judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo, pedindo inclusive que Paulo fosse mandado para Jerusalém, que eles armariam uma cilada para matá-lo. Festo, ele não atendeu os judeus, e os judeus, na verdade, não tinham assim provas contra Paulo, como diz o versículo 7 do capítulo 25. Comparecendo estes, rodearam-no os judeus, que havia descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, ele então de novo apresenta a sua defesa, no versículo 8, alegando que nenhum pecado havia cometido contra a lei dos judeus, também nenhum pecado contra o templo, e nenhum pecado cometido contra César. Então, assim, ele não tinha violado a lei dos judeus, nem as leis espirituais concernentes ao templo, e também não havia pecado contra o governo de César. Festo, querendo o apoio dos judeus, indagou a Paulo se ele gostaria de ser julgado em Jerusalém. Qual foi, então, a resposta de Paulo? Disse ele: estou perante o tribunal de César, aqui devo ser julgado. Ora, Paulo, ele conhecia muito bem os seus direitos, ele era muito culto e ele conhecia certamente todos os direitos, toda a questão judaica e romana, não é? Então ele disse: é aqui que eu devo ser julgado. E disse mais: como tu sabes, nenhum agravo pratiquei contra os judeus. Se eu pratiquei algum crime digno de morte, estou pronto para morrer. Mas se não são verdadeiras as acusações, ninguém pode me entregar aos judeus. No final, ele apela para César. Então o governador, tendo falado com o conselho, lhe respondeu: para César apelaste, para César tu irás. Festo expõe ao rei Agripa II, o caso de Paulo. Aí estão nos versículos de 13 a 22. O rei Agripa, ele tinha sob sua responsabilidade territórios do norte e nordeste da Palestina. Também foram anexados ao rei territórios próximos do Mar da Galileia, a região do sul e da Pérea. Agripa fez de Cesareia de Filipe a sua capital. Festo disse ao rei Agripa que os judeus haviam pedido a condenação de Paulo. Diz que ele fora preso e trazido de Jerusalém para Cesareia. Diz que os judeus tinham contra Paulo questões referentes à sua própria religião. Disse ainda que a questão principal era referente a Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Disse também que o mantinha preso porque ele havia apelado para César. Então, o rei Agripa recebe assim um relatório sobre a questão de Paulo, sobre a sua prisão e a necessidade do seu julgamento. Tendo o rei Agripa ouvido sobre Paulo, disse: eu também gostaria de ouvir este homem. Veja como que a questão de Paulo, a história de Paulo, despertava interesse, das maiores autoridades da época, inclusive aqui no caso do rei Agripa. Ele se interessa em ouvir a Paulo. Eu também gostaria de ouvir este homem. Nós podemos, meus irmãos, tomar esta expressão de alguma forma prática para a nossa própria vida, para o nosso dia a dia. Quantas pessoas, meus irmãos, gostariam de nos ouvir? Quantas pessoas que gostariam de nos conhecer, de saber sobre a nossa história, por causa da nossa própria história, por causa do nosso testemunho, por causa da nossa fé, das nossas atitudes? Quantas pessoas gostariam de nos conhecer e principalmente de nos ouvir? Ora, Paulo
ele tinha uma experiência de vida, um testemunho, ele tinha uma posição assim tão significativa, tão importante para a sua época, que o próprio rei manifestou o seu desejo de ouvi-lo. No dia seguinte, Paulo ele foi trazido então para a audiência. Festo fala ao rei Agripa a respeito de Paulo. Este é o homem por causa de quem toda a multidão de judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como em Cesareia, clamando que ele não deveria viver. Então, na verdade, o que os judeus pediam era a morte de Paulo. No versículo 25, diz: Eu achei que ele nada praticou passível de morte. No versículo 26 diz: Também não tenho nada de positivo a escrever a César sobre ele. Então, Festo estava assim numa situação de dificuldade sobre o que fazer com Paulo e que acusação, de que forma ele encaminharia o caso a César. Então essa era uma questão que precisava ser resolvida ali naquele tribunal. Festo disse: Não me parece razoável enviar um preso sem mencionar as acusações contra ele. Então as acusações eram frágeis, como vimos no próprio texto, não tinham provas, e esse era o problema. Paulo havia apelado para César. Como enviar Paulo a César para ser julgado se eles não tinham prova? O que é que Festo haveria de escrever e de dizer para César? Então, em seguida, nós temos no capítulo 26, Paulo apresentando a sua defesa ao rei Agripa. Então, Paulo já estava assim, treinado, né, com experiência em fazer a sua própria defesa, porque ele precisou fazer isso algumas vezes. Ele não contou com a presença de advogados, pessoas que pudessem lhe representar nos tribunais, nos julgamentos. Ele mesmo fazia a sua defesa. Então nós entramos em seguida, meus irmãos, no capítulo 26. Paulo, ele discursa perante o rei Agripa. Vamos fazer aqui alguns destaques do discurso de Paulo e ver de que forma prática também isso nos afeta na nossa própria vida, no nosso testemunho de vida cristã. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Aí ele faz uma introdução e ele continua lá no versículo 4, dizendo: Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Então ele faz referência à sua própria história, à sua vida, desde a sua mocidade, o seu envolvimento com o judaísmo, ele criado ali mesmo, naquela região, em Jerusalém. Pois, na verdade, eu era conhecido desde o princípio, e assim o quiseram testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Então Paulo lembra isso naquele tribunal, de que ele era religioso desde a sua juventude, e ele era de uma linha religiosa bastante rígida no judaísmo, que era a linha dos fariseus. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa de Deus feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos serviram a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. E no tocante a esta esperança, ó rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscitou a mortos, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus Cristo. Ele faz referência ao ponto de vista dele, daquilo que ele era acusado, né? Aquilo que ele pregava, que era a questão da ressurreição. E em seguida, ele já começa a falar da sua própria conduta, o seu comportamento antes da sua conversão, dizendo-se perseguidor dos cristãos.
o que ele fazia por todas as regiões. E assim, quer dizer, perseguindo, diz ele, procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Diz ainda lá no versículo 12, com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Em seguida, ele começa a falar daquele momento da sua conversão, quando ao meio-dia, aquela luz forte brilhou do céu sobre ele e ele caiu por terra e teve aquele momento em que ele ouviu a voz do Senhor, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então pergunta, quem és tu, Senhor? E o Senhor lhe responde, ele vai falando para o rei Agripa, ali naquele tribunal, sobre essa experiência tremenda, o que aconteceu com ele naquele instante em que se deu a sua conversão. E após a sua conversão, Paulo ali já rendido a Cristo, diz ele no versículo 16, mas, quer dizer, ele diz sobre aquilo que o Senhor lhe falou, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me vistes, como aquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então Paulo fala do momento da sua conversão, ele fala da missão que Deus lhe confia, de pregar, inclusive aos gentios, e o propósito da sua pregação, o propósito da sua missão era justamente esse, de abrir os olhos daqueles que estavam em trevas, para que pudessem andar na luz, para que pudessem as pessoas serem libertas do poder de Satanás para se submeterem ao poder de Deus, para que recebessem a remissão dos pecados, para receberem a herança para aqueles que são santificados e têm a fé no Senhor. E meus irmãos, que bênção quando podemos olhar para a nossa própria experiência, porque nós tivemos uma experiência de conversão assim diferente da experiência do apóstolo Paulo, mas todos nós fomos alcançados pela mesma graça, pela mesma mensagem, pelo mesmo Cristo, e nós também fomos comissionados a sermos testemunhas e também sermos luz para aqueles que ainda estão em trevas, para anunciarmos a mensagem de libertação dos pecados, remissão e de santificação. Assim, meus irmãos, nós também fomos alcançados para termos essa mesma experiência que Paulo viveu na sua época. E Paulo, meus irmãos, então, dizendo sobre isso, diz ainda ao rei Agripa, no seu julgamento, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aquilo que Deus revelou e determinou, ele disse, eu estou cumprindo, eu não fui desobediente. No versículo 21 diz Paulo, por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão que o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Então ele diz na sua defesa que ele pregava exatamente aquilo que a própria Bíblia, aquilo que o próprio Velho Testamento já anunciava a respeito de Jesus.
Nesse instante, meus irmãos, Paulo, ele é interrompido por Festo. Festo o interrompe. E então, naquela interrupção, ele diz que Paulo, ele está delirando, muitas letras estão lhe confundindo, é como se ele não soubesse o que estava dizendo. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Paulo estava muito firme, muito convencido, né? Porque ele conhecia a palavra, ele conhecia as profecias, conhecia o Velho Testamento, e ele agora conhecia Jesus e pregava com autoridade a mensagem de Jesus e notadamente sobre a ressurreição. E então, meus irmãos, Paulo ainda se dirige ao rei Agripa, dizendo lá no versículo 27, acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Quer dizer, ele envolve o rei Agripa na sua própria defesa, porque ele diz que o rei Agripa, né, ele conhecia, ele diz: você acredita nos profetas? Ah, eu sei que você acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Depois de tudo aquilo que o rei ouviu, ele diz isso a Paulo: quase que eu me converti, quase que eu me tornei cristão. Meus irmãos, trazendo para o nosso dia a dia, quantas vezes evangelizamos, quantas vezes testemunhamos, quantas vezes a nossa vida, né, influencia as pessoas, quantas vezes a mensagem da palavra chega a outras pessoas que precisam de conversão, mas elas não se convertem. Algumas, como o rei Agripa, chegam muito próximo, quase que se convertem. Quantas pessoas ficam estremecidas, quantas pessoas o seu coração é atingido pela mensagem, pelo convite de Jesus. Quantas pessoas que quase se convertem. Por isso, meus irmãos, que é importante nós pregarmos sempre a mensagem do Evangelho, porque muitos se convertem, e nós não sabemos, à medida que pregamos, quantos vão se converter. É verdade que alguns vão chegar muito próximo, não vão se converter, mas a responsabilidade é individual, é de cada pessoa. A nossa responsabilidade é testemunharmos, é anunciarmos o Evangelho de Cristo. Paulo, ele ali testemunhou, ele falou de quem era Jesus, ele falou da sua própria experiência de conversão, do seu comprometimento, da obra que ele estava envolvido no Evangelho. Tudo isso fez com que o rei Agripa ficasse estremecido e disse: quase que você me convence a ser um cristão. E Paulo, meus irmãos, então reforça, ele respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornasse tal como eu sou, isto é, cristão. E diz ele, exceto de cabeça, menos preso. Diz: tomara que fosse assim, que não somente você, mas todos que me ouvem se tornassem cristãos. Finalizando o capítulo 26, o que é que nós temos? A esta altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com ele. E, havendo-se retirado, falaram uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Ou seja, aquela mesma conclusão que o governador havia chegado. Agora o rei Agripa chega também a esta conclusão. Ele nada fez que merecesse a prisão e muito menos a morte. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Isto é, meus irmãos, ele poderia sair livre, né? Ele não tinha culpa das acusações que os judeus lhe fizeram. E ele só não foi liberado porque ele havia apelado para o tribunal de César. Então nós vamos ficar por aqui na meditação até o capítulo 26 e, permitindo Deus, na próxima semana continuaremos a partir do capítulo 27. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus por esta oportunidade.
Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este dia que o Senhor está nos concedendo. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos diante da Tua palavra e meditando, ó Deus, sobre as experiências dos Teus servos e da igreja lá no passado, mais particularmente, ó Deus, sobre o desempenho da obra missionária através dos Teus servos e especificamente, ó Deus, através de Paulo, que nesses capítulos finais enfrenta forte perseguição na sua vida, prisões, mas, ó Deus, sempre dando um testemunho firme da sua fé. Ó Deus, nós te agradecemos porque esses homens fiéis do passado têm inspirado tantas e tantas gerações, tantos e tantos cristãos através da história. Tem nos inspirado também. E permita, ó Deus, que o nosso testemunho também seja assim, de fidelidade e de comprometimento com o Senhor. Nós te agradecemos por tudo, te pedimos que abençoe a nossa igreja, desde as crianças, adolescentes, jovens, adultos, os idosos. Abençoa, Deus, aqueles que ainda estão enfermos e que precisam, Senhor, do toque do Senhor. Entra com providência, entra com o bálsamo do Senhor sobre a vida dos teus servos. Continua, Senhor, nos guardando, nos livrando de todo o mal. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.